Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é André, do canal Facta Mundi. Hoje vamos tratar de um vídeo onde o Paulo Júnior fala sobre seitas nas igrejas. Esse vídeo foi originário do canal do Vilela, onde o Vilela entrevistou o pastor Paulo Júnior por mais de 3 horas. E esse corte ele tem mais ou menos 4 minutos, onde o pastor Paulo Júnior fala sobre, exatamente sobre esse tópico de seitas e heresias. O que, o que é importante frisar sobre seitas e heresias? As igrejas brasileiras, elas estão cada vez mais fugindo das escrituras. As pessoas não querem mais ouvir aquilo que Deus quer para elas, aquilo que Deus deixou escrito no seu livro, a Bíblia Sagrada. As pessoas querem ouvir coaches motivacionais, elas querem ouvir palavras de cura, elas querem confissão positiva, elas querem declaração de algo. Eu declaro que você vai ter um emprego, eu declaro que você vai prosperar na vida. E, na verdade, a Bíblia não trata disso. A Bíblia trata de salvação. Salvação a esta através de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo e que Deus proporcionou a nós. Então, quando a gente entra no tema de heresia, né, e consequentemente seitas, estamos deixando de lado a Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos aqui para o vídeo, onde vocês poderão ouvir e ver um pedacinho desse assunto abordado pelo pastor Paulo Júnior, e depois eu vou entrar um pouco nas escrituras e mostrar para vocês o que de fato devemos fazer e o que agrada a Deus, ok? Ah, vamos lá, eu vou fechar algumas janelas aqui e entrar no vídeo. Não, com essas coisas aí é tudo misticismo, Guilherme. Isso é misticismo. Isso aí é, eu costumo dizer, alguns elementos aí é macumba gospel. A macumba gospel? Macumbia é uma gospel, mas ela é atraente porque usa elementos do nosso pano de fundo. Nós estamos acostumados com essas coisas. O brasileiro gosta de objeto, gosta de coisa para se apegar. Pedaço da cruz de Cristo. Exatamente. Óleo, a aguinha do Rio Jordão, sal que vai tirar a sua. Meu Deus, o sal como elemento de batalha espiritual, onde que esse povo tá com a cabeça? E o pior é a quantidade de gente que acredita, que vai no Vale do Sal, purgar seus pecados, que vai pegar uma arquinha da aliança e deixar dentro de casa com um amuleto que bloqueará a entrada de demônios. Ela pode viver no pecado, para cá de dia, ser um lambão, mas a arquinha tá lá. Veja só que mentira, que engano. Então, isso, as seitas fazem muito uso disso, né? Então, nós íamos falar sobre seitas, ok? Quem está por trás, a seita sempre propaga a heresia. A heresia é uma distorção da verdade, né? De uma verdade comprovada pela Escritura. Quais são as características de uma seita? Talvez quem está me ouvindo, eu faço parte de uma seita ou de uma igreja falsa. Não sei, eu vou dizer algumas marcas da igreja falsa ou das seitas. Primeira, ela tem outra fonte de revelação e de autoridade além da Bíblia. A Bíblia não é a única regra de fé e prática dessas igrejas. Geralmente elas têm outros documentos, revistas, livros, declarações que estão em pé de igualdade com a Bíblia ou são superiores à Bíblia. Típico de uma seita. Ou são revelações que tiveram, muitos desses sectários iniciaram sua igreja como? Um anjo falou comigo, me deu uma visão e eu comecei uma obra. Primeiro, característica de uma seita. Segundo, é comum elas ensinarem salvação por obras. A salvação bíblica é só pela graça.
Você só crê em Cristo. E tudo que precisava ser feito para sermos salvos, Cristo fez na cruz. Essa parte que ele fala salvação pelas obras, normalmente está atrelada ao arminianismo. Eu não vou entrar agora no arminianismo porque envolve todo um estudo é, onde foi-se foi-se propagada a ideia de que se a pessoa pode perder a salvação dependendo do estado em que ela está. Por exemplo, se ela estiver vivendo em pecado, ela perde a salvação. Se ela para de viver em pecado, ela novamente recebe a salvação, o que não faz nenhum sentido na Bíblia, né? Se você ler a Bíblia com cuidado, você vai ver que a salvação é uma só e acontece uma única vez e você não perde a salvação. Eu não perco a salvação. Porque se fosse levar em conta todos os pecados que eu cometo, né? Às vezes não são pecados sérios, mas pecados de ira, pecados de. Às vezes você se fica nervoso no trânsito, às vezes você fala uma coisa grossa para alguém. Aquilo é pecado. Então, se fosse considerar o pecado, teria como eu ser salvo. Eu seria condenado. Lógico, eu não tô falando aqui que a gente tem que viver uma vida deturpada e viver em pecado. Não. Que é a tal da hipergraça, né? Que tudo é permitido. Você pode fazer todo tipo de coisa e você será salvo. Não. Você deve andar verdadeiramente com Jesus Cristo. Mas pecadores seremos até no nosso encontro com Deus, onde sim teremos o corpo glorificado e livre de todos os pecados, e já não pecaremos mais. Então, é muito difícil o que vem acontecendo hoje. Por exemplo, revelações. Ah, um anjo me falou que você deve fazer isso e isso. Calma, um anjo te falou? No próprio Novo Testamento ou no Antigo Testamento, a aparição de anjos ela acontece, mas é para um fim específico de Deus. Ele não surge assim do nada, né? Você não vê um anjo me disse que você vai prosperar. Não. As aparições que tinham de anjos ou do próprio Jesus Cristo, que é a teofania, acontecem com o intuito de passar uma mensagem ao povo de Israel para sair do pecado, para sair daquela vida pecaminosa, ou eles seriam condenados, como aconteceu na Babilônia. O povo não abandonou o pecado e foi levado cativo à Babilônia por 70 anos. Então, você vê que não tem pé nem cabeça, né? Você vê que os pastores ou apóstolos, né, autodenominados apóstolos, dizem: eu tive uma visão de Deus, Deus me revelou, eu tive um sonho. Não, não funciona dessa forma. É a Bíblia, Bíblia Sagrada, né? Eu não estou falando que certas coisas não acontecem. Acontecem, mas não acontecem dessa forma. Não acontecem em todos os cultos. Não acontecem. Sabe, se a gente pegar um culto aí de alguma igreja qualquer que nesse caminho herético, o pastor tem visão o culto inteiro. É impossível, né? Então, eu vou deixar o vídeo agora de lado e vou para a escritura. O que dizem as escrituras, né? Primeiro eu vou para aqui. A segunda epístola de Pedro foi descrita a todos os cristãos do seu tempo. Ela trata de falsas doutrinas que estavam sendo espalhadas entre eles. Ou seja, já na época de Pedro, ele já lutava contra as falsas doutrinas, principalmente o gnosticismo. Os falsos mestres não somente ensinavam coisas erradas, como também se entregavam a todo tipo de imoralidades e vícios e procuravam arrastar os outros consigo. O apóstolo avisa aos leitores do perigo que eles corriam
e os animam a ficarem firmes na fé e na vida de pureza e dedicação a Deus. Então é isso que aqui, ó, vida de pureza e dedicação a Deus. Pecados vamos cometer, mas não devemos, não deve ser uma coisa rotineira. E nem por isso você vai perder a salvação, certo? Esses falsos mestres também zombavam da esperança que os cristãos tinham que Cristo iria voltar. Aqui já é praticamente uma blasfêmia. Por isso, o apóstolo afirma que, de fato, o Senhor voltará. Contudo, por ser bondoso, Deus tem paciência, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O apóstolo recomenda que todos se esforcem para ser encontrados por Cristo em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e fiquem esperando aquele dia abençoado em que haverá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E vamos lá para o versículo, o trecho específico, né? Sobre as heresias. Aqui, ó. Os falsos mestres e seu caráter, obras e justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos mestres, falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Essas heresias são destruidoras, levam à perdição, levam aí sim a salvação de uma pessoa que frequenta uma igreja herética. Eu já não sei. Eu creio que a pessoa ainda não foi retirada a venda dos olhos dela para ver que lá não é o lugar onde a Bíblia é ensinada verdadeiramente. Então vamos lá. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Ou seja, elas iam cometer tantas heresias que iriam renegar o soberano Senhor, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movido por avareza, farão comércio de vós. Ou seja, compre a água do Rio Jordão, compre o sal, né? Ou compre a fronha de travesseiro, que é ungida. Tudo isso são palavras fictícias. Aqui, ó, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então, gente, veja que a heresia é algo muito complicado. A pessoa que realmente se converteu a Deus em uma dessas igrejas que cometem heresias, ou igrejas seitas, naturalmente ela vai sair daquela igreja com o tempo. Pode ser que ela não saia hoje, pode ser que ela não saia amanhã, por causa da família, por causa dos amigos, por causa do costume, né, de estar acostumada já a ir naquela igreja. Mas a pessoa que realmente se converteu e quando o véu caiu, ela vai começar a perceber que lá não é o lugar de se louvar a Cristo e a Deus e o Espírito Santo. E aí, naturalmente, ela vai procurar uma igreja séria, compromissada com a palavra de Deus e vai seguir a vida dela, porque não tem como haver salvação no lugar onde há heresias e seitas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. E se não gostaram, também podem colocar lá que não gostaram. Enviem comentários, enviem aí sugestões para o canal. E espero que vocês tenham um dia abençoado, um resto de semana abençoado e até a próxima. Valeu, pessoal.